Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, eu sou José Roberto Portante no Saúde em Revista, um programa destinado exclusivamente para você, trazendo notícias, informações, desvendando mitos e mistérios quando o assunto é saúde. E você que está gostando do nosso canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho para receber as informações de toda vez que a gente publicar uma nova mensagem. E assim você vai ficar sempre por dentro de tudo que está acontecendo no mundo da medicina. E hoje nós vamos falar sobre dengue. Pois é, a semana passada eu falei sobre leptospirose justamente por causa do tempo, dessas chuvas que estão acontecendo aí no final do ano e que também vão começar, vai se estender aí para janeiro, fevereiro, e nós temos que falar aí da dengue, que também está relacionado a essas chuvas que estão ocorrendo. Só que de uma forma diferente, porque a dengue, como já foi muito batido, muitas informações a respeito, ela se relaciona justamente à proliferação do mosquito Aedes aegypti, que ocorre justamente em poças de água, em águas paradas, e que também ocorre uma maior incidência na nossa época. Para vocês terem uma ideia, a nível de notícias, o ano de 2022 para o ano 2023, nós tivemos um aumento de 15,6%, 15,7% da incidência de dengue. E para vocês terem uma ideia, agora o último levantamento foi que nós tivemos 1.600.000 novos casos de dengue só em 2023. Um índice de mortalidade de 1.050 casos, ou seja, é uma quantidade relativamente alta, e principalmente o que é preocupante é que aumentou a incidência de 2022 para 2023, e 2021 já teve, de 2021 para 2022 nós já tivemos um aumento, e agora de 2022 para 2023 um aumento ainda maior. Isso é alguma coisa que preocupa as autoridades sanitárias, e por isso que a gente veio falar sobre dengue novamente. São informações que muito provavelmente você já deve ter ouvido falar, mas não custa a gente bater nesse assunto para relembrá-lo. A dengue é causada por um vírus. Aliás, na verdade, não é só um tipo de vírus, são 4 vírus da dengue. E 90% das infecções por dengue, ela ocorre de uma forma praticamente assintomática, a pessoa não sente absolutamente nada. E posteriormente, em alguns casos, nós temos aí a dengue com alguma sintomatologia, e nós temos uma pequena quantidade que evolui para uma condição muito mais grave da dengue. Então, qual é o sintoma principal característico da dengue? É a febre. É bem característico porque o indivíduo é picado pelo mosquito Aedes aegypti, a fêmea do mosquito, e depois aí de 3 a 5 dias, podendo ser até um pouco mais, uns 10 dias, ele não está sentindo absolutamente nada, e abruptamente ele tem uma febre muito alta, e muitas vezes ele nem percebe a febre inicialmente, ele apenas tem um calafrio muito grande, um frio intenso, e quando vai ver está com 38, 38,5, 39 graus de febre. Logo em seguida,
vem uma dor de cabeça muito intensa e também é uma dor de cabeça bem característica, porque é uma dor de cabeça que ocorre retroocular. Atrás dos olhos a pessoa tem uma dor de cabeça muito intensa. E levando a isso, além disso, ele começa a ter dores no corpo todo. É uma dor muscular muito intensa, pode vir acompanhado de fraqueza, mal-estar, indisposição, mas o clássico mesmo é essa dor de cabeça e essa febre que duram aproximadamente 3 a 4 dias. E muitas vezes, terminou esta fase, a pessoa se recupera perfeitamente bem. Em alguns casos, pode haver a evolução para a dengue hemorrágica. Esse nome de dengue hemorrágica dá a impressão de que o indivíduo vai sangrar para tudo quanto é lado. E não é bem isso. Muitas vezes, esta fase denominada de dengue hemorrágica, a gente não observa nenhuma hemorragia, mas é uma fase mais grave em que há um comprometimento da permeabilidade vascular, e aí o vaso que ele segura, os vasos sanguíneos que seguram o plasma dentro dele, acaba deixando vazar por esse vaso o soro, e aí a pessoa tem então extravasamento de líquido para fora do vaso. E esse extravasamento de líquido vai para todo o organismo. Então a pessoa pode ter aí um líquido dentro da cavidade pulmonar, que é chamado de derrame pleural entre as pleuras, pode ter um derrame pericárdico, pode ter, por exemplo, uma ascite, que é quantidade de líquido dentro da cavidade abdominal, e com isso ele começa a desidratar e perder pressão arterial, a pressão do sangue acaba caindo, então ele começa a ter crises de hipotensão e muitas vezes podem chegar inclusive a choque por falta de volume circulante, tornando-se então um caso bastante grave. As plaquetas começam a diminuir bastante, e são as plaquetas então que fazem a coagulação sanguínea, e nesta fase, em alguns casos, pode haver sim o aparecimento de petecas, de sufusão hemorrágica, indicando aí uma gravidade do caso. E esses casos, se não tratados a tempo, podem inclusive evoluir para óbito. E o tratamento básico da dengue é a hidratação e o repouso, muito repouso, né? Que é justamente para ultrapassar ou só essa primeira fase, ou a primeira e a segunda fase. Muitas vezes, né, quando o indivíduo está entrando nessa segunda fase, há necessidade, inclusive, de tratamento intra-hospitalar, com aplicação, inclusive, de soros na veia. Isso porque não existe ainda, até hoje, um antiviral, um medicamento que combate efetivamente o vírus. E com isso a gente tem que esperar justamente esta fase, passar as fases desses vírus, fazendo com que a pessoa então consiga resistir a esse, vamos dizer assim, esse desequilíbrio orgânico como um todo. E sabendo que como ela tem essa característica hemorrágica, a única medicação que a gente orienta para não utilizar são aquelas que eventualmente possam comprometer a coagulação sanguínea. Isso é a medicação que mais se observa é a aspirina, que está contraindicado, aspirina, um ácido acetilsalicílico, que está contraindicado nessas circunstâncias.
Atualmente já se está falando em vacina para a dengue, que aliás já existia desde 2015 e que agora está sendo mais aprimorada, inclusive pelo Instituto Butantan, e eu acredito que em breve estará sendo disponibilizada aí para a população de modo geral. A vacina que antigamente existia, ela servia apenas para alguns subtipos do vírus da dengue, e agora a atual serve para qualquer tipo da dengue, mas ainda está sendo verificado para ver se coloca isso de uma forma ampla para a população de modo geral. Sabendo que a pessoa que pega dengue, ela adquire a imunidade vitalícia, ou seja, como nós temos 4 subtipos, ela pode ter a imunidade. Ela pegou a dengue, por exemplo, nós temos a dengue com o vírus tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Se ela pegou a dengue tipo 1, ela nunca mais vai pegar dengue tipo 1. Sobram tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Então ela tem probabilidade de pegar dengue 4 vezes na vida, né? E aí, então, muitas vezes é indicado estar utilizando essas vacinas quando a pessoa até teve já um tipo de dengue, porque a gente sabe que normalmente é a partir da segunda infestação da dengue que a pessoa pode desenvolver essa fase mais grave, essa fase hemorrágica. Então é a partir daí que se utiliza as vacinas com mais eficiência. Agora, claro, isso é quando nós estamos falando na doença propriamente dita. Vale lembrar, e isso daí já é batido o ano todo, mas as pessoas precisam lembrar, que nós precisamos combater, sim, a infestação do vetor, que é do mosquito Aedes aegypti. E para isso, nós temos que tomar cuidado, ficar sempre atentos aos criadouros, os criadouros naturais, que são as poças d'água, os vasilhames com água, porque esse mosquito ele acaba se procriando justamente em águas paradas. Então é o vaso entre as folhas fazendo a proliferação. Então é estar bastante atento a todo momento, utilizando sim muitas vezes os inseticidas tal, que isso é o mais importante. Nós já tivemos uma época, por volta de 1960, que nós conseguimos debelar completamente a dengue no Brasil. Nós conseguimos. Mas depois, por volta de 1982, 83, começaram a surgir novamente a infestação por dengue. Então é importante que a gente esteja sempre atento, e a gente observa, por exemplo, que a nível histórico, a cada 3 anos nós temos aí um surto cada vez maior de dengue. Então é importante que cada um faça a sua parte, porque o mosquito da dengue não se restringe apenas ao nosso quintal. Então muitas vezes a gente pode estar tomando cuidado e tudo mais, mas a gente vê aí o vizinho ou na rua, algum local que possa ser um criador, e a gente tem que estar atento e ser realmente um fiscal e avisando aí o vizinho, ou mesmo pegando na rua um pneu que esteja ali acumulando água. É nossa obrigação, sim, ficar vigilantes e tentar acabar com isso, porque muitas vezes aquele pneu que está lá na rua, que não é no nosso quintal, pode ter um mosquitozinho lá que se desenvolve e que vai vir para a minha residência, vai picar os meus familiares. Então você deve estar preocupado com isso, sim. Bem, por hoje é só, e na próxima semana eu vou trazer mais um outro assunto interessante sobre sua saúde. E você que gostou
o nosso conteúdo, por favor se inscreva no canal e ative o sininho para receber as informações toda vez que houver uma nova postagem. E até a semana que vem!